Eu queria hoje compartilhar com a igreja, quero falar um pouquinho sobre a carta aos Hebreus. Eu me lembro que quando eu estava no seminário, eu encontrei num sebo, gente, era um livro, mas parecia mais uma revista de escola dominical, né? Que ele fazia uma conexão da carta aos Hebreus com o livro de Levítico. Eu tenho esse material até hoje, ele não foi mais publicado, né? Material esgotado. E é impressionante quando a gente olha a carta aos Hebreus na perspectiva do livro de Levítico, né? Que mostra a sublimidade de Jesus, a suficiência de Jesus. Nós vamos falar sobre isso hoje. Eu vou orar pedindo a bênção, a direção de Deus. Ó Pai querido, nós te louvamos por esta noite na tua casa, pela tua palavra que é poderosa, é uma espada, ó Deus, e que ela possa sondar os nossos corações, Senhor. Tu sabes, ó Deus, o que passa no coração de cada um, das nossas necessidades. Que a tua palavra venha ao encontro do nosso coração. E se preciso de encontro também, ó Pai, confrontando a nossa alma, transformando a nossa vida e nos mostrando, Senhor, à luz desta carta, a suficiência de Jesus na nossa vida. Se temos Cristo, temos tudo. Tem misericórdia de nós, Senhor, que muitas vezes somos tentados, ó Deus, a acreditar que precisamos de mais alguma coisa. Perdoa-nos, abençoa-nos, fala ao nosso coração, que toda honra e glória seja dada tão somente a Ti essa noite. É que eu te peço, te agradeço, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. É interessante a gente pensar até mesmo o propósito dessa carta. Por que ela foi escrita? Uma carta dirigida aos hebreus. O que estava acontecendo, e o contexto da carta é bem evidente isso, judeus se converteram ao cristianismo. Eles tinham naquela época, enquanto eram judeus, todo o apoio das autoridades, um templo muito suntuoso para sacrificar, para servir a Deus. Eles tinham toda a antiga aliança, as promessas, e ao deixar, né, o judaísmo, compreendendo que o cristianismo é o cumprimento de tudo, eles simplesmente perdiam tudo. Eles não tinham onde adorar, eles não tinham onde se reunir. Muitos passaram a ser perseguidos, alguns passaram a ser presos, e alguns chegaram a perder a própria vida, perdiam todos os privilégios. Era uma decisão muito difícil, gente. Não era conveniente ser cristão. E um judeu que se tornava cristão, ele acabava sendo perseguido de todos os lados. Era uma das experiências mais difíceis que podia existir naquele tempo. Era você deixar o judaísmo e passar a seguir esse nazareno, Jesus. E quando eles estavam sofrendo, passando tantas dificuldades, acredita-se que a tentação deles era voltar para a antiga aliança. O templo ainda estava em pé. Muito provavelmente essa carta foi escrita antes do ano 70 depois de Cristo, porque no ano 70 depois de Cristo houve uma guerra, né, praticamente, os romanos invadiram, destruíram o templo foi derrubado e nunca mais foi construído. Nessa época que teve aquela famosa história de Massada, onde um grupo enorme de judeus ficou numa fortaleza chamada Massada, ficava no alto de uma montanha, cercados pelos romanos, e eles não iam se entregar. Depois de muita luta, eles tomaram a decisão que todos iriam tirar a própria vida, e eles teve um suicídio em massa. Mais de 1000 judeus morreram para não entregar. Só que eles fizeram de uma forma que eles acreditavam que o suicídio era um pecado muito grave. Então, um tirava a vida do outro, e o último apenas cometeu o suicídio. Para eles não serem, porque eles sabiam que eles seriam mortos quando os romanos entrassem lá. E quando eles entraram, não tinha um judeu vivo. Então, assim, era uma época que as pessoas davam a vida pelo que elas acreditavam. Não é como hoje, né? Que as pessoas trocam a sua fé
e as suas convicções por qualquer besteira. Então era uma época muito difícil, gente. Tomar a posição por Cristo tinha um preço muito alto. E alguns estavam tentados, então, a voltar. O templo ainda estava em pé, os sacrifícios acontecendo, os sacerdotes lá, toda a casta sacerdotal, toda a suntuosidade, tudo acontecendo com o apoio das autoridades. Então, ser judeu nesse tempo estava sendo bom. Ser cristão, não. E ali, meus irmãos, alguns estavam sendo tentados a retornar para a antiga aliança. Voltar, porque não tem nem onde reunir. A gente sabe que os cristãos chegavam a se reunir em tumbas, né? Eles eram perseguidos, perdiam tudo, tanto que a carta fala daqueles que estão presos, como se estivéssemos presos com eles. Mostra todo esse contexto de grande dificuldade. Então a carta aos Hebreus, ela foi escrita, sabe para quê? Para mostrar, basicamente, a suficiência de Cristo. Que apesar de todas as adversidades que um cristão passa nesse mundo, nada, meus queridos, nada deveria nos mover de volta, abandonar, retroceder. Então, logo no capítulo 1, verso 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ele não está negando tudo que aconteceu, tudo que Deus havia transmitido para aquele povo. Deus realmente falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Mostra claramente que Deus vinha assim falando muitas vezes, de muitas maneiras. Baseado nesse primeiro verso, a gente fala da famosa revelação progressiva. A revelação de Deus não veio pronto. Ela foi entregue ao homem progressivamente, como? Muitas vezes, de muitas maneiras. A palavra grega aqui interessante, polímeros, né? É como se fosse fragmentos, pequenas partes. Deus veio trazendo ao homem a sua revelação, mas progressivamente Deus falou, através do quê? De sonhos, visões, sinais, prodígios, profetas, muitas vezes, muitas maneiras, aos nossos pais, por meio dos profetas, mas nos últimos dias, falou pelo Filho. Jesus claramente é o topo da revelação de Deus. Quem tem Cristo, tem tudo, não precisa de mais nada. É isso que fica claro quando a palavra de Deus nos diz, quando os discípulos dizem assim, para Jesus, né? Eles falam assim, mostra-nos o Pai, que nos basta. A gente vai ficar satisfeito. E qual é a resposta de Jesus? Estou há tanto tempo convosco. Quem vê a mim vê o Pai. Eles não tinham compreendido ainda o significado de quem era Jesus. Jesus é o topo da revelação. E se você for ver, depois de Jesus você não tem nenhuma grande revelação. Acabou, cessa a revelação. Porque a partir dali você tem, os evangelhos apresentam Cristo, as cartas explicam os evangelhos. E o próprio livro de Apocalipse é um detalhamento das coisas que o próprio Jesus havia falado sobre o futuro. O fim dos tempos, a volta de Cristo, como seria, o que aconteceria e tudo mais. Então Jesus é de fato o topo de toda a revelação. Quem tem Cristo não precisa de mais nada. E o autor da carta aos Hebreus tem esse propósito de mostrar a suficiência de Cristo. Ele vai descorrendo no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que Cristo é superior a tudo. A nova aliança em Cristo é superior à antiga aliança, que Cristo é superior até mesmo ao próprio Moisés, que era o grande profeta, o líder, legislador e libertador Moisés, que Jesus está acima de tudo isso, e ele vai discorrendo e mostrando a suficiência, a superioridade, que Jesus cumpre e completa todas as coisas. Por isso que a leitura de Levítico é interessante, porque Levítico aponta a Cristo constantemente. Jesus é o centro do livro de Levítico, todos os sacrifícios apontam para Cristo. E aqui, meus queridos, no capítulo 4, você tem aquela passagem maravilhosa, quando ele, vai fechar um raciocínio, é como se ele tivesse uma conclusão. Tendo, pois, 4,14, eu vou pedir para você abrir. A gente vai fazer uma leitura do 4,14, é um dos textos que eu mais amo na palavra de Deus.
é Hebreus 4,14, que vai falar de Jesus como grande sumo sacerdote. Olha que coisa linda, gente. A palavra de Deus diz aqui no verso 14, capítulo 4, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Até aqui tá bom? Lembrando, como disse no início, essa carta está sendo dirigida para gente que estava passando por grandes provações, tomando a decisão de voltar para trás. Não está custando caro demais, pagando um preço que com a própria vida. E aqui, meus queridos, nós sabemos que os sumos sacerdotes entravam uma vez por ano num lugar, no templo. Dentro do templo havia um lugar chamado Santo dos Santos. Eles entravam lá para interceder, primeiro pelos seus próprios pecados, ele confessava os seus pecados e levava também toda a carga de tudo aquilo que havia sido apresentado, ele comparecia perante Deus. E ele coloca aqui que Jesus, ele é o próprio Filho de Deus, encarnado, como grande sumo sacerdote. A única vez que é usada essa expressão grande, o sumo sacerdote era o maior de todos os sacerdotes, ele é o grande sumo sacerdote, que fez isso por nós, entrou no Santo do Santo, não feito por mãos humanas, como está escrito na carta aos Hebreus, mas no próprio céus, penetrou os céus, ele está sentado, como a Bíblia diz, à destra de Deus, e intercede por nós. Você tem noção do que é isso, gente? Vocês creem que alguém que intercede por você está agora na presença de Deus, sentado à destra do Senhor Todo-Poderoso, Criador do Universo, e Ele pega a sua oração, a sua intercessão, as suas necessidades, a sua vida, e apresenta ela perante Deus, como o sumo sacerdote fazia pelo povo. Você tem noção do que é isso? É algo tão sublime, tão elevado, que na história da igreja cristã, ao contemplar um texto como esse, mostrando a sublimidade de Cristo, a igreja, ao longo dos séculos, dos milênios, né, ela foi perdendo de vista, vamos pensar assim, a humanidade de Jesus e a capacidade sacerdotal de Jesus de nos compreender, de nos interceder. Porque coloca que Jesus como grande sumo sacerdote, que está lá nos céus, intercedendo pelo seu povo. E aí, meus queridos, passaram a ter uma visão muito distante de Jesus. Colocaram num nível tão elevado, sem dar um contraste necessário, por esse texto corrige isso, é que a igreja então passou, na hora da dificuldade, o que começou a acontecer com o cristianismo? Foi quando o cristianismo começou a buscar outros intercessores, por incrível que pareça. O primeiro registro que a gente tem de uma oração oficialmente registrada, documentada, pedindo a intercessão através de um outro intercessor, vamos pensar no lugar de Cristo, no ano 300 depois de Cristo. Apenas 3 séculos depois dessa carta ter sido escrita, 2 séculos e pouco praticamente, já tinha gente na igreja, no momento de necessidade, ao orar, ao colocar diante de Deus a sua dificuldade, o seu problema, a sua dor, não encontrar mais em Cristo alguém que se identificasse com a sua dificuldade. E aí orava e pedia para alguém que teve uma vida elevada, uma vida muito dedicada à obra de Deus, um mártir na fé, mas que ao mesmo tempo era alguém mais próximo. Quem sabe alguém até que conviveu com o povo. Você tem registrado no ano 380 depois de Cristo uma oração feita já por um intercessor. E aí a igreja cristã foi entrando por esse caminho e cada vez mais foi encontrando novos intercessores. E a igreja na época ainda
antes da reforma, na Igreja Católica, teve um momento que, no concílio, ela passou, então, a declarar que algumas pessoas estavam num estado de bem-aventurança. É daí que vem o conceito de beatificar um santo. Fala assim, aí as pessoas começaram a orar sem a igreja autorizar e pedir por pessoas que viveram uma vida muito santa, muito dedicada, mas eram tão próximas da gente, era gente de carne e osso. Essa pessoa vai entender o meu problema, a minha dificuldade, a minha dor. Aí ele morre e fala assim, essa pessoa deve estar muito pertinho de Deus, eu vou orar pedindo por ele. E isso começou a acontecer, sem o aval da igreja. E a igreja cristã, então, na época, se afastando cada vez mais da palavra de Deus, começou a falar assim, vamos corrigir essa bagunça, vamos fazer o seguinte, nós vamos declarar quem está no estado de bem-aventurança e vamos beatificar algumas pessoas, e aí quando vocês orarem, intercedam por essas pessoas, peçam para que essas pessoas intercedam. Então se torna aí o conceito de os santos intercessores da Igreja Católica Apostólica Romana, vem daí. A primeira oração no ano 380 depois de Cristo, porque eles perderam de vista que apesar de toda a superioridade de Cristo, é o Deus encarnado, que penetrou os céus, está lá na presença de Deus, ele também é humano, ele se fez homem, ele habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, ele pode e tem poder de compreender as suas necessidades, por menor que ela seja, por mais humana que seja a sua necessidade. Tanto que o verso de número 15, ele já parte dessa proposta. Fala, olha, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. E a palavra compadecer aqui, eu já falei várias vezes nessa igreja, quem está comigo há mais tempo, é uma das palavras mais relevantes para a gente falar sobre isso. É a palavra simpatos, que vem de simpatizar. Identificar, sentir a mesma coisa. O sacerdote tem que ser alguém tirado do meio do povo, porque ele tinha que compreender os pecados, os dilemas, as fraquezas humanas, para poder interceder e colocar diante de Deus isso. Então, o autor da carta aos Hebreus, depois de colocar a superioridade de Cristo, ele mostra a humanidade de uma forma tremenda nesse texto. Tendo, pois, Jesus como o Filho de Deus, o grande sumo sacerdote que entrou os céus, e ele diz assim, nós não temos um sumo sacerdote que não tenha poder para se compadecer das nossas fraquezas. Sim, ele pode, apesar de ser o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, está sentado à destra de Deus. Ele compreende você mais do que você imagina. A menor oração, um sentimento, as suas emoções, o seu ser, os seus pedidos, os seus sonhos, os seus desejos, tudo que tem em você, o seu coração, as suas verdadeiras necessidades. Ele ouve a nossa oração e compreende a nossa natureza humana. Por quê? Não só porque Ele é Deus e sabe todas as coisas. Porque o texto é muito claro. Antes foi Ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Que coisa maravilhosa. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus se fez a nossa semelhança. Olha que coisa mais extraordinária que aconteceu. O Deus encarnado, Ele foi feito, se fez, né? Vamos falar assim, né? A nossa semelhança. Ele tomou sobre si a nossa natureza humana. E por isso ele se submeteu, ele se humilhou. A palavra de Deus nos coloca assim, que ele deixou a sua glória, se esvaziou e foi descendo, até o nível mais baixo que ele poderia descer. Se fez um homem, habitou entre nós, se fez carne e osso. Ele sentiu as mesmas dores, viveu os mesmos dilemas, cresceu dentro de uma família que tinha problemas mais comuns possíveis. Eu até gosto de dizer que, porque a turma questiona muito, porque a vida de Jesus, dos 12 anos, é o último momento que fala da infância dele, até os 30 não se fala nada de Jesus mais. E aí há muitas lendas e mitos, né? Como é que Jesus viveu, o que fez, escritos apócrifos que falam sobre. Eu não preciso disso. Para mim isso é uma prova evidente que Jesus viveu a vida mais comum possível. Jesus viveu uma vida tão simples, tão comum. Ele não fez nenhum sinal nesse período, ele não fez nada de extraordinário. Ele viveu a vida humana dentro de uma família,
dentro de um contexto lá em Nazaré, da Galileia. E como a gente conhece a história, ele nasceu numa casa em que, muito provavelmente, perdeu o pai muito cedo. A palavra de Deus nos mostra Jesus como o filho do carpinteiro, até um momento da história. Depois, Jesus, o carpinteiro, nos fala mais de José. Dá a entender que nesse tempo, dos 12 aos 30, José ensinou a carpintaria para o seu filho, como era comum naquela época. Ele transmitiu até isso. Jesus viveu tudo que era daquela cultura. Aprendeu a profissão do pai. Perdeu o pai muito cedo. Ele se tornou arrimo de família. Depois ele se torna o carpinteiro e sustenta a casa, sustenta a família, sustenta a mãe, sustenta os irmãos. E durante dos 12 aos 30, gente, 18 anos, Jesus viveu uma vida tão comum que não tem nada, absolutamente nada sobre a vida de Jesus nessa época. Ele acordava cedo, abria a carpintaria, pegava as encomendas, trabalhava, ganhava dinheiro, levava para sua mãe comprava o que de comer, levava para os seus filhos. No outro dia ele acordava de novo, trabalhava, ganhava seu dinheirinho, trazia para casa. Como pode o Criador do universo, durante 18 anos, desaparecer no meio da humanidade e viver a vida comum do lar, sem ninguém saber quem ele era? Você pode imaginar isso? Não fazer um milagre, não ter uma facilitação, ter que fazer as coisas do zero. O Filho encarnado do Todo-Poderoso, o Criador do universo encarnado. E a gente às vezes reclama que Deus não facilita. Deus não faz milagre todo dia para resolver os nossos problemas. Ele mesmo viveu aqui como humano. E para ter o que comer, ele teve que trabalhar. Ele teve que enfrentar todos os problemas de uma família que tinha suas dificuldades. No caso, uma família órfã de pai. Ele teve que dedicar parte da sua vida para sustentar os seus irmãos. Viveu todos os dilemas comuns do lar. E sem pecado, gente. Em nenhum momento ele reclamou. 18 anos. Você pode imaginar isso? E a Bíblia chega a dizer que ele foi tentado, a palavra tentado é provado, experimentado em todas as coisas. A nossa semelhança. O Deus Criador do universo fez o homem à sua imagem e semelhança, e depois se tornou semelhante a esse homem. E viveu entre nós, todos os dias, como um homem comum. Ele não fez um sinal. E até mesmo quando ele inicia o seu ministério aos 30 anos, ele é levado ao deserto, qual que era a tentação de Satanás? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Um caminho mais fácil. O caminho de Deus não é o mais fácil. Quem quer seguir a Jesus, ele mesmo diz, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu digo para você uma coisa, o caminho cristão é o caminho mais difícil. É andar na contramão de um mundo inteiro. É a loucura, né, do Evangelho. É andar, fazer tudo o oposto que todos fazem. É um caminho muito difícil. E não ver milagres constantes, confirmando que Deus está com a gente, nós não precisamos disso. Jesus chega a dizer que é uma geração incrédula que pede sinais. Nós não precisamos, nós já temos o grande sinal. Você não precisa que Deus faça todos os dias um milagre para dizer o quanto que Ele te ama. Ele já provou o seu amor por nós. E que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o Senhor Jesus, ao ter vivido essa humanidade de uma forma tão intensa, tão profunda, Ele também nos ensina muitas coisas. Quem quer seguir após mim, tome a sua cruz. A sua vai ser diferente. Cada um tem a sua. Caminhar com Cristo é viver uma vida comum aqui na terra. Não é uma vida extraordinária. É trabalhar, é ganhar o pão de cada dia, é temer a Deus, se desviar do mal, honrar a Deus no dia a dia, na vida do lar, do trabalho, servir a Deus na igreja, sem nada extraordinário. Não preciso disso. Você não precisa disso. Extraordinário é saber que Deus está com você, apesar de tudo. Foi o que Jesus viveu.
E quando o texto diz que ele foi tentado em todas as coisas, é para nos lembrar que não tem nada que você passe nessa vida que ele não tenha, como diz o texto, capacidade, poder para se compadecer, simpatizar mesmo. A palavra é essa. Todas as coisas. Jesus viu tudo que um homem pode viver aqui na terra. Ele foi traído por Judas, ele foi abandonado pelos seus discípulos, os mais íntimos, ele viveu 18 anos, o dia a dia, difícil, sem ver sinais, sem ter nenhuma facilitação, nada. Ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele viveu todas as experiências que você pode imaginar dentro de uma casa. Ele foi desacreditado pelos próprios irmãos no início, gente. Nem os da própria casa honravam, porque é assim que acontecia, né? Nenhum profeta é honrado na sua própria casa, ele mesmo fala sobre isso. Até que as coisas ficassem claras, demorou para cair a ficha da turma. Quando Jesus começa a fazer alguns sinais, algumas maravilhas, mas isso aí não é o filho do carpinteiro, as suas irmãs não estão lá, o que está acontecendo? Jogava bola com a gente lá na adolescência, agora ele está dizendo aqui que é o filho de Deus? Que negócio é esse? Culturando, né? Trazendo para a nossa cultura. É vida comum. As pessoas iam lá pedir para ele consertar a carroça. Ele era o carpinteiro lá de Nazaré. Todo mundo sabia quem era ele. Ele arrumava os carros do povo lá, era o mecânico. Arrumava a carroça, fazia o jugo. Provavelmente o melhor jugo. Ele devia ser um bom carpinteiro, tinha fama de ser um bom carpinteiro, um carpinteiro bom. Não dava buscando ninguém, entregava na data prometida, comprava um preço justo, e o jugo dele era suave, não machucava os animais. Devia ser o formato perfeito. E as pessoas se assustaram quando começaram a ver. Tão comum foi Jesus, durante tanto tempo, que eles se surpreenderam. Mas ao ser tentado, provado, experimentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado, o que significa isso? Quem está aqui comigo mais tempo, sabe, eu amo esse texto, é o texto que eu mais amo. Gente, alguém fala assim, mas aí que está, né? Ele não pecou. Então, se Jesus não pecou, ele não sabe. Aí o negócio complica. A coisa vai complicar mais. O que acontece com a gente? Quando a gente é provado, tentado, experimentado, a gente tem um limite. E a Bíblia diz que a tentação, Deus sabe até onde a gente pode ir. Quando a Bíblia diz que sem pecado, significa o seguinte: nós muitas vezes cedemos à tentação. Nós cedemos à provação. Jogamos a toalha, chutamos o balde. Usa o que você quiser. Pensa que Jesus, ele nunca foi vencido pelas tentações, provações, dificuldades. Ele sempre venceu todas elas. Ou seja, Jesus passou pelos mesmos problemas que você passa aqui na terra, mas ele foi até as últimas consequências. Ele nunca cedeu a nada, mas ele ia até o fim e vencia aquela tentação. Ele ia até o fim e vencia. A palavra de Deus mostra claramente isso. Usando o mais forte que poderia usar. Foi obediente até a morte. E morte de cruz. Se a aprovação maior dele era a cruz, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele não retrocedeu em nenhuma vez. Ele não cedeu a nada. Ele dizer que sem pecado aqui mostra que ele foi tentado igual a você, em todas as coisas. Mas ele nunca foi vencido. Ele venceu todas elas. Ele foi até o final. Ele foi até as últimas consequências. Você não sabe aonde a sua aprovação ia parar, porque você tem um limite, Deus para com ela. Deus sabe até onde Ele pode levar as provações da nossa vida. Tem coisas que você não poderia suportar, e Deus parou antes, porque Ele sabe que somos feitos de pó. Ele sabe até onde nós podemos aguentar. E se Ele permite provações, é porque nós vamos suportar com a graça de Deus na nossa vida. Mas pensa que Cristo foi provado em todas as coisas até o fim, até as últimas consequências. Então ninguém mais do que Ele, vou dizer, ninguém, nenhum intercessor do mundo e nenhuma outra pessoa viva aqui na terra pode compreender, compadecer, simpatizar com as suas provações, com as suas dores, com os seus dilemas, com as suas dificuldades, mais do que Jesus. Então ninguém no mundo, no universo, te entende melhor do que Jesus. É isso que o texto está ensinando.
Você consegue imaginar isso? A pessoa mais poderosa do universo é a pessoa que mais compreende você. Porque viveu na sua pele os mesmos dilemas que você está vivendo. É esse o contraste que a gente tem aqui em Hebreus 4:14. O grande sumo sacerdote, que é o próprio Filho de Deus encarnado, unigênito, o único gerado, feito carne e osso, viveu os mesmos dilemas que você. O mais poderoso, o todo-poderoso, se tornou semelhante a você e viveu todas as coisas. O texto diz, foi tentado em todas as coisas. Não viveu a sua vida aqui em São Carlos no ano 2024, não é isso. Mas viveu coisas semelhantes, em todos os aspectos, intensamente, até as últimas consequências. E mais do que ninguém, você pode fazer o que o texto diz aqui. Verso 16, portanto, por causa disso, por isso, se achegue confiadamente junto ao trono da graça. Então, se achegar a Cristo para orar, é se aproximar daquela pessoa que mais do que ninguém compreende as suas limitações, suas dificuldades, né? E mais do que ninguém tem poder. Aqui está falando o trono da graça, para ser socorrido em ocasião oportuna. Lembra para que foi escrita a carta aos Hebreus? Para pessoas que estavam desistindo de Jesus, porque estava difícil demais. E o texto está dizendo assim, não desiste não. Porque Ele viveu o que você está vivendo, e Ele tem poder para interceder e transformar, e mudar, e fazer, e acontecer, e compreender você, mais do que ninguém. Então se achegue agora, portanto, não se afaste como eles estavam fazendo. Alguns estavam deixando de congregar, como é costume de alguns, tanto que é uma advertência da carta dos Hebreus. Alguns estavam desistindo, está difícil, vamos se afastar mais ainda de Deus, porque está muito difícil, pastor. Então eu não vou mais na igreja, eu não vou mais orar, vai para o buraco. Está difícil, se achegue, portanto, ao trono da graça, se aproxime mais de Deus. Se está difícil, busca mais a Deus. É isso que Hebreus está ensinando. Não se afaste de Deus. Não cometa essa loucura, como ele diz aqui na carta, de deixar de congregar, como é costume de alguns. Porque está sendo tentado, provado, porque está caindo em tentação, porque está vivendo uma vida que não era isso. Então se aproxime mais, busque mais. Se achegue com confiança. Não é pelos seus méritos, você não fez nada para merecer. Você nem existia e Deus já pensava em você, já tinha morrido por você, já tinha provado o amor dele por você. Se achegue junto ao trono da graça. E a única vez em toda a Bíblia que você vai ver essas duas palavras juntas: trono e graça. Você vai ter trono, um monte na Bíblia: trono da justiça, da ira, de tudo que você imaginar, mas de graça. Essas duas coisas só são combinadas em Cristo, que é justamente o que a gente está falando: poder, autoridade e graça, favor merecido. Somente Jesus compreende a sua dor e tem poder para tocar nela, como ninguém. Ninguém. Mais do que o seu cônjuge, seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, o pastor, a igreja, ninguém pode compreender você mais do que ele. Nem os terapeutas se compreendem, tão doido que às vezes a gente é, né? Pode fazer terapia, pode fazer análise, pode fazer o que você quiser. As pessoas não entendem a gente, mas Jesus entende. Ele sabe os nossos complexos, os nossos dilemas. De onde vêm os nossos traumas, quer seja da infância, da adolescência, da vida adulta. O Senhor sabe das nossas incoerências. Ele compreende a nossa vida integralmente, como ninguém. Então, antes de buscar ajuda, em qualquer lugar, e devemos muitas vezes, suportar uns aos outros, dar suporte. Devemos confessar as nossas culpas uns aos outros. Devemos orar, interceder uns pelos outros. Devemos buscar ajuda profissional na área da ciência do comportamento, quando necessário. Devemos buscar tudo isso. E se necessário for tomar remédio, fazer tudo o que precisa fazer. Mas antes disso, coloque a sua causa, a sua vida, os seus dilemas, as suas incoerências, a complexidade do seu ser
diante da única pessoa no universo que te compreende. Ele pode se compadecer das nossas fraquezas. A palavra fraqueza aqui é justamente aquelas coisas mais profundas da nossa natureza humana, complexa, incompreensível para os demais homens. Ninguém conhece o teu coração como o Senhor. Porque o homem vê o exterior, e o exterior, inclusive, o que você diz de você mesmo, quando você vai buscar ajuda, onde quer que seja. Mas o Senhor vê o coração, aquilo que você nunca vai revelar para ninguém, Ele conhece. Ninguém pode se compadecer das suas fraquezas mais do que Ele. Portanto, diz o autor, se achegue. Se achegar, gente, é ficar próximo, é colar, é agarrar e não largar por nada. Não deixar de congregar como é o costume de alguns, não se afastar como não deixar de orar, não deixar de buscar a palavra de Deus, não deixar de vir na casa de Deus, nada, nenhuma outra coisa é mais importante do que você estar na casa de Deus, quando Deus está falando com o povo de Deus. Alguém para deixar isso, deixar o dia do Senhor, deixar o domingo da casa do Senhor, deixar ouvir a voz do Senhor, é loucura. Meus queridos, está falando hoje com os jovens. A semana são 7 vezes 24. Eles fizeram a conta lá, 160, sei lá quantas horas. Nós dedicamos 1h30, 1h e pouquinho, para estar aqui junto. O culto começou às 7h15, 8h30, estou terminando o sermão, vai embora. Como que durante 160 horas da semana, eu vou me dedicar a milhões de coisas, e vou colocar algo mais importante do que estar na casa de Deus, se achegar a esse Deus, ouvir a voz de Deus, servir a esse Deus? Deus está dizendo isso para você, por causa dessas duas verdades que antecedem esse portanto. Se achegue com confiança, com fé, com dependência, ao trono da graça, a fim do quê? De receber misericórdia e achar graça para ser socorrido em ocasião oportuna. Deus sabe das suas necessidades. Vai ser no tempo de Deus, ocasião oportuna é isso, no momento de Deus, no tempo que Deus tem para você. Ele vai trazer o livramento na hora que tem que trazer o livramento. Até lá você vai ter que passar por esse vale. Você vai ter que carregar essa cruz. Você vai ter que aprender a viver nesse mundo como alguém comum. Trabalhar com as próprias mãos, conquistar com o seu suor, do teu rosto comerá o teu pão, enfrentar os dilemas com a presença dEle, com a bênção dEle, mas não necessariamente com todas as facilitações que um filho mimado poderia ter aqui na terra. Não, Deus não faz isso com a gente. Quem quer vir após mim, Ele fala, tome a sua cruz. Seguir a Jesus é um caminho difícil, árduo. A única garantia que a gente tem é que Ele compreende você. E Ele está atento às suas orações. Ele se inclina, diz o salmista, para ouvir o nosso clamor. Ele promete isso. E Ele sabe o que o seu coração clama, mesmo quando a sua boca não expressa. Ele sabe o que o seu coração clama. E Ele vai te socorrer na ocasião oportuna. Por isso precisamos confiar, depender. Mais do que tudo. Eu me lembro quando eu tive uma experiência, quando meu filho mais velho tinha 1 ano, a gente morava em São Paulo, fazia seminário, e ele teve uma pneumonia que desenrolou e desenvolveu, virou um derrame pleural, ele foi parar na UTI, teve que foi para o centro cirúrgico, tirar água do pulmão, a coisa foi bem complicada. E eu me lembro que eu estava lá no hospital, um hospital que ficava no Morumbi, é o antigo Duprá, hoje mudou. Acho que é o São Luís que tomou conta lá, alguma coisa assim. Nós estávamos dentro de uma UTI, com vários casos ali, complexos, né? Quando é criança, os pais podem ficar juntos. E a gente ouvindo as histórias, gente,
de pais com seus filhos. E teve um caso assim que me marcou muito, me chamou muita atenção. Tinha uma criança lá que tinha nascido com um problema congênito no coração, né? Uma deficiência no coração, e precisava passar por uma cirurgia. E era um caso muito complicado, muito arriscado, a chance daquela criança não sobreviver era enorme. E esse pai estava muito angustiado, andando pelos corredores, e ele tinha que tomar uma decisão e autorizar aquela cirurgia, sabendo que o risco era muito grande. E eu me lembro que esse dilema, né, de um pai ter que tomar uma decisão dessa, podendo perder o filho, né, foi resolvido quando um médico, que era o cirurgião, sabia que o pai não estava conseguindo tomar, senão foi até ele. E ele conta que o médico veio por trás dele, colocou a mão no ombro dele, apertou assim, e falou assim: vamos tentar. Seu filho não tem chance. A única chance é a gente fazer essa cirurgia. E é possível. É difícil, mas é possível. E aquele pai confiou na palavra daquele médico, falou: vamos. Então vamos. Ele autorizou a cirurgia. Graças a Deus, aquela criança, a cirurgia foi bem sucedida. Ela estava já se recuperando, estava indo bem. E a equipe médica, os enfermeiros, tudo lá, depois, conversando com o pai, disseram uma coisa muito interessante, pai. Disseram assim: nossa, você foi muito abençoado, muita sorte você teve, né? Aí, por quê? Porque esse médico que fez a cirurgia, foi uma das últimas cirurgias, ele está indo embora do país aqui, sabia? Você sabia que ele é o maior cirurgião cardíaco infantil do Brasil e uma das maiores autoridades do mundo? E ele estava indo embora. Foi uma das últimas crianças a ser passar por uma cirurgia. E eu vou te contar o quê? Você sabe por que ele se identificou com o seu caso? Porque ele teve uma filha. E quando essa criança nasceu, ela nasceu exatamente com o mesmo problema que o seu filho. E esse médico estava, na época, fazendo residência. E foi justamente sobre esse problema que ele se especializou. E ele está indo embora do país porque ele se tornou muito bom no que ele faz. E eu me lembro que ele contando isso, na mesma época, eu lendo esse texto, dentro de uma UTI, com a vida do meu filho entre a vida e a morte, eu lembrei disso. E ele sentiu uma coisa tão profunda, esse pai conta, que o que é você está tendo ajuda da pessoa, da melhor pessoa que poderia ter, da pessoa mais capaz. Ninguém mais no Brasil podia fazer melhor aquela cirurgia do que aquele médico. Mas tinha um detalhe. Alguém que se identificava com a sua dor de uma forma única, porque ele teve um filho que passou por o mesmo problema. Agora, isso é uma relação de paciente e médico, gente. Nós estamos falando de uma relação de Deus, do Criador, com a criatura. Ninguém pode te ajudar mais do que Deus, o Criador. E ninguém te entende, compreende, viveu na sua pele, se fez carne e osso, como o Senhor Jesus. Ninguém. Isso é suficiência de Cristo. Você não precisa de mais nada. Feche os seus olhos. Coloque a sua dor diante desse Senhor, que pode te ajudar, mas saiba que vai ser no tempo dele, oportuno. Não sei o que é. Não importa, para ele nada é impossível. Mas saiba que se você não souber nem orar, se não souber nem como colocar diante de Deus, ele já sabe. Mas coloca, abre o seu coração. Coloca diante dele aquilo que está lá no mais fundo da tua alma. Você não vê saída, você não vê solução, você não vê luz. Você não entende nem você mesmo. Mas ele te entende, te compreende. Fala com Jesus. Eu vou orar enquanto o louvor vem à frente. Nós vamos encerrar esse culto colocando a nossa vida diante de Deus. Lembrando do último verso. Portanto, se achegue diante do trono de graça, confiadamente, para alcançar socorro em ocasião oportuna. Se achega, não se afasta, se achega. Senhor Deus, nós somos tão pequenos, Senhor.
tão miseráveis, ó Pai. Nós não compreendemos a nós mesmos, Senhor. Nós não entendemos a nossa complexidade, os nossos conflitos, as nossas incoerências, as nossas crises, os nossos surtos, os nossos medos, as nossas fobias, os nossos dilemas mais profundos da alma. Ninguém entende a nós, nem as pessoas que mais nos amam, que estão mais próximas de nós, elas não nos entendem. E nunca irão nos entender plenamente. Ninguém. Somente o Senhor. Tu conheces o nosso coração, Senhor. Sonda, ó Pai, o nosso coração essa noite, Senhor. Sonda a nossa alma. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. E guia-nos no caminho eterno. Tu sabes a dor, a dificuldade, a provação que cada um está passando, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Confessamos os nossos pecados, ó Deus. Pecamos por ação e por omissão, por palavras e por obras, todos os dias, ó Pai. Só Tu, Senhor, pode perdoar, curar, transformar e fortalecer, ó Deus. Algumas coisas o Senhor pode tirar e vai tirar, outras o Senhor pode tirar e não vai tirar. Porque a Tua graça nos basta, Senhor. E o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aperfeiçoa em nós, ó Deus, o Teu poder. Fortalece a nossa fé. E traga em nós uma fé inabalável, Senhor. Fortalece a nossa vida com o Senhor. Possamos nos achegar a Ti, ó Deus, com confiança ao trono de graça. Ajuda-nos, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. E ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém.